Como parte também desse cenário, o Ministério Público do Maranhão divulgou um relatório sobre a violência nos municípios da região metropolitana de São Luís, referente ao ano passado. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o promotor de justiça, José Cláudio Cabral Marques. Bom dia, promotor. Bom dia, Elda. Bom dia a todos que nos assistem. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Esse retrato que a repórter Ticiane Chuvas mostrou aí é um pouco assustador, né? Isso se reflete nessas estatísticas que são apuradas pela promotoria? Olha, nós estamos realizando, já nesse mês de maio, por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, as inspeções nas delegacias de todo o estado do Maranhão. Isso ocorre não só aqui no nosso estado, mas todo o Brasil. E isso que foi mostrado aqui também reflete, impacta na questão da violência, né? Nós temos muitos crimes contra o patrimônio e contra crimes também violentos, letais, né? Tudo isso relacionado ao tráfico de drogas. Há um problema muito sério sendo enfrentado pelos delegados de polícia na solução desses crimes de morte, que é o medo das pessoas testemunharem, né? Então, muitos crimes de morte, latrocínio, o próprio homicídio, né? Que eles estão numa situação de a apurar, quer dizer, são insolúveis, porque ninguém quer, nem mais a família tem coragem de testemunhar, de apontar os autores desses crimes. Porque seria um risco a mais, né? Nesses relatórios que o senhor apresenta aqui, algumas coisas já são assim esperadas, tipo a faixa etária, que os negros são os mais atingidos. Aqui na região metropolitana, continua a máxima de que os bairros da periferia são, com certeza, onde acontecem mais crimes violentos? Eu só gostaria de esclarecer um detalhe dessa percepção. Não é que o pobre, essa população menos favorecida, elas têm uma tendência à criminalidade, não é isso, né? A falta de esclarecer isso, com certeza. A falta de políticas públicas, né? Uma atenção maior do Estado nas suas três esferas, federal, estadual, municipal, e uma questão que nós temos assim estudado com bastante afinco, né? É a desordem urbana, né? Essas áreas sofreram um crescimento muito acentuado de forma desordenada, né? Se você verificar nos gráficos aí, nossos estudos, nós temos cidade olímpica, nós temos ali o Coradinho, nós temos regiões ali do Araçagi, que são as três pontas desses municípios, onde houve um crescimento significativo, mas sem que tivesse um planejamento. Né? Qualquer tipo de ordenação nessa ocupação, né? E aí falta de políticas públicas de educação, saúde, habitação, tudo isso deixou o quê? Que esses jovens, né, numa situação de desassistência, né? Eles não têm não há qualquer política pública que possa resgatá-los ou prevenir, né, que a sedução do crime do dinheiro fácil possa cooptá-los, né? É isso que a gente vê, que fique bem claro que essa situação que nós percebemos através desses estudos, não é que o pobre, as pessoas que têm uma faixa econômica mais baixa, eles têm essa tendência ao crime. Com certeza. Agora, uma coisa que está aqui deixa eu discordar, que acontece nos bairros de periferia, isso a gente discutiu, e no período noturno. Isso era antes, né? Porque agora ele pode acontecer a qualquer momento. Não, esse estudo agora ele já atende ao que nós estamos agora em conjunto com a Secretaria de Segurança, né, e junto ao IMESC, fazendo já o georreferenciamento, né? O que nós queremos disponibilizar para os órgãos de segurança dados, né, ferramentas que possam dar um melhor planejamento, melhor atuação. O que nós verificamos através dos registros dos CIOPs, né, e do próprio IML, é que existem horários em que a prática do crime é mais acentuada. Por exemplo, o gráfico aponta um horário de 6 horas da tarde até meia-noite. Uhum. Não é que nos outros horários não aconteçam, né? Porque agora já acontece qualquer hora. Então, a luz do dia, 8 horas da manhã, pouco tempo, minha empregada doméstica, ela chegou em casa às 7h30 da manhã, já tinha sido assaltada no ônibus, né? Nervosa, chorando, né? Mas não é isso, não é que nos outros horários não ocorram
crimes. É que nesse acontece mais. Mais. É o horário já que vai chegando à noite até a meia-noite, conforme os gráficos aí apontam. E a faixa etária continua sendo essa mesmo, de 16 a 30 anos? É a faixa mais atingida por essa violência? Eu acho que assim, isso já é perceptível, é uma coisa assim que você intuitivamente já percebe, mas eu acho que isso aí é uma mazela da sociedade contemporânea, né? O jovem, ele tanto é autor de crime como ele é vítima de crime. Isso eu queria saber, se ele está mais como autor ou como vítima, ele está nas duas posições? Nas duas posições. Aí tem os fatores biopsicológicos, né? Ele já tem uma compreensão física quase que formada, mas tem uma mente ainda sendo maturada, sendo, como é que se diz? Em fase de formação. Isso. Então, isso muitas vezes por falta de experiência, por falta de um condicionamento psicológico melhor, ele tende a tomar atitudes muitas vezes impulsivas, né? não sem reflexão nenhuma. A sociedade, doutor Cláudio, a população de uma forma geral, de que forma ela pode interagir nessa situação? Ela tem algum poder de conseguir penetrar nesse problema, de alguma forma interferir nisso? Isso eu comento até em sala de aula, sou professor universitário, é que a minha percepção, eu falo assim até para meus filhos, é que nós, apesar de termos conhecimento de toda essa questão da violência, desse quadro que é preocupante, nós apenas entregamos a responsabilidade ao Estado. Quando é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós, né? Por exemplo, se você fala em fazer um mapeamento da cidade e determinar horário de bares e restaurantes, né? Venda de bebida alcoólica, restrição de venda de bebida alcoólica, né? As pessoas, imediatamente, elas têm uma aversão. Elas reagem mal, né? É uma reação muito forte. Então, quando o próprio comportamento do cidadão, ele pode facilitar, né? Ele pode contribuir para a reversão desse quadro, né? Uma das formas que nós estamos apontando no relatório é exatamente a restrição de venda de bebida alcoólica e de áreas também, né? Isso não é de uma forma aleatória, né? Nós temos que fazer, já começamos a fazer, junto com a Secretaria de Segurança, é uma parceria IMESC, Secretaria de Segurança e Ministério Público, o georreferenciamento da cidade. Quer dizer, você mapear as áreas mais violentas, as áreas mais perigosas e apontar algumas soluções. Certo. Estatisticamente, não aleatoriamente. Tá? Então, o cidadão pode, sim, participar, pode contribuir para a melhoria desse quadro, que ele tem a responsabilidade, saiba que algumas atitudes ele tem que começar a abdicar dessas atitudes, não se expor tanto, né? Então, na hora que eu, por exemplo, posso contribuir a questão da lei seca, né? A questão de me recolher mais cedo, não estar o tempo todo exposto a essas situações de violência. É verdade, mas é porque é mais fácil a gente jogar responsabilidade nos outros do que pegar a nossa parcela de contribuição para dar conta dela, né? Mas vamos voltar aqui ao relatório. Outro dado que me chamou a atenção aqui foi com relação a assaltos a ônibus. Aqui diz que pelo menos no período de fevereiro e março a gente teve uma diminuição com relação ao mesmo período do ano passado. Mas talvez seja a sensação que a gente tem de violência, que acha que esse ano já cresceu demais, o número de assaltos a ônibus é muito grande, mas existe mesmo essa queda? Essa queda é estatística? A estatística vem sendo constatada desde março do ano passado, são várias operações da Polícia Militar. E em relação ao assalto a ônibus, eu posso assim dizer que as subnotificações, elas são muito pequenas, né? Existe uma regra que é discutível dentro das empresas de ônibus, que o motorista ele sempre tem que comunicar o assalto na ocorrência na delegacia de polícia, sob pena de pagar, né? Ele vai ter que ser, na sua renda, no seu salário, ele vai ser descontado aquele valor. Dever dele fazer essa notificação. Essa é a informação que nós temos, então essa subnotificação é muito pequena, tá? O que a gente vem percebendo é uma queda na faixa de 20%, 25% em assalto a ônibus. Talvez a sensação, como eu estava lhe falando antes. Eu acho que a sensação de violência já deixa a gente estar atento a qualquer coisa, que um assalto a mais parece que foram 10 de uma vez. O que nós podemos avançar nesses relatórios,
nessas estatísticas, eu estava lhe falando há pouco. Nós estamos trabalhando agora nesse relatório com os crimes violentos, letais e intencionais. Nós temos que associar esses estudos com os crimes violentos não letais e intencionais. Aí você faz um cenário maior, porque por enquanto nós trabalhamos com latrocínio, homicídio, lesão corporal seguida de morte, tudo que envolva morte. Só para a gente explicar para as pessoas essa linguagem muito técnica que a gente estava falando aqui, crimes letais intencionais, o que é isso exatamente? Homicídios, isso. Latrocínio, lesão corporal seguida de morte e todos os crimes que envolvam a morte violenta. Morte. Os crimes letais, crimes violentos não letais intencionais, é lesão corporal, o roubo, o estupro. É o que não gera morte. Que não gera morte. Isso. Tá, se você somar os não letais com os letais, você tem um quadro, tem um cenário mais aproximado dessa sensação de violência que nós vivemos no dia a dia. É isso que nós precisamos evoluir. Volto a afirmar. O próximo passo, georreferenciamento, o próximo passo é os crimes violentos, não letais e intencionais. Com toda certeza. Quando a gente conversa aqui com qualquer especialista ou não especialista sobre a questão de segurança, um dado que sempre vem à tona é com relação ao tráfico de drogas. O consumo e o tráfico de drogas aqui em São Luís tem aumentado muito nos últimos anos, isso a gente não pode negar. Mas esse seria um dos principais, ou se não o principal fator disso tudo, doutor Cláudio? Eu denomino o tráfico de droga como a mãe de todos os outros crimes no momento. Todos os crimes violentos, ele tem uma ligação muito forte com o tráfico de drogas. É por isso que eu entendo, Elda, que as pessoas têm que entender, mais uma vez, a participação do cidadão, da população. Não existe consumo, vai faltar a palavra agora, mas inocente. Inocente, isso. É essa expressão que estava me faltando. Não existe consumo inocente de droga. Dizer que eu vou fumar um baseado e vou só para festinha, dizer que eu vou cheirar uma carreirinha só para ficar mais alegrinho, né? Isso é balela. Tudo isso incentiva uma cadeia muito forte de criminalidade, né? Isso tem que ser dito para os jovens no dia a dia, né? Por mais que você queira passar uma sensação que não, o que eu faço não tem nada a ver com violência, porque o que eu faço é só para mim, eu não faço mal para ninguém, você faz. Quando você consome drogas, quando você compra droga, você alimentando essa cadeia enorme que não chega. Tem como fumar um baseadinho e não participar dessa cadeia toda. Exatamente. Né? Isso aqui tem que ser colocado desde a criança, na sala de aula, dentro do colégio, dentro de casa, que não é bem assim. Né? Dizer assim, olha, não, eu libero o meu filho para fumar maconha lá no quarto, porque aquilo não faz nada de mal. Ele já fez. Ele já comprou. Ele já comprou, é isso, né? Então, hoje o maior receptador que tem, né, dos crimes de roubo, né, quem é? É o traficante, porque tem o dinheiro vivo em mãos. A pessoa rouba aqui e corre direto para a boca de fumo. Não é? Então, eu acho que na hora de a gente trabalhar a questão das drogas, como nós o cigarro. Pois é, engraçado, o cigarro dizem que é uma droga lícita, aceita, mas tem um certo controle a respeito dela, né? Tem muita educação, muita informação, né? Muita restrição. Hoje uma pessoa quando vai fumar um cigarro, parece que está fumando alguma coisa ali. Ele sai desse ambiente aqui, vai lá para fora, fica no cantinho dele. É tanta restrição, a propaganda, ao uso, não é? A informação, a educação, que se você chegar num ambiente X, tem 50 pessoas, pergunte quantos fumam. 1 ou 2. E às vezes nós somos bastante criticados. Isso quer dizer, tem todo esse cerceamento a respeito. Doutor Cláudio, com certeza a gente passaria a manhã inteira aqui falando sobre isso e não ia chegar a consenso nenhum, né? Mas a gente vai sonhar com a possibilidade de um dia eu só voltar aqui e dizer que esses números todos caíram, que a gente já está vivendo numa situação... Eu só quero encerrar dizendo assim, que há uma notícia boa. Ótimo, diga. O primeiro trimestre nós temos uma redução em média de 6%. De crimes letais. De crimes letais, as mortes violentas.
E agora, em abril, que não está dentro desse relatório, nós fechamos ontem nossa coleta de dados, uma redução na faixa de 20%. É a primeira vez em 4 anos, 2010, 2014, depois 2015 agora, nesse período que a curva começou a ser descendente. Olha, quem está lhe escutando agora vai dizer assim, esse dado, será que está certinho? É isso que eu lhe digo, essa sensação de violência, essa sensação de impunidade, de que o bandido está sempre correndo na nossa frente, que a gente nunca consegue alcançar, é que dá não sei, talvez essa falsa impressão de que a gente está perdendo para ele, mas pelo menos esses dados são animadores, de que a gente de alguma forma está dando um passo à frente. É a primeira vez depois desses períodos de 4 anos, desde o início da coleta de dados, que a curva começou a descendente. É óbvio, cara. Os crimes são cada vez mais torpes, né? De uma maneira mais repugnantes. As pessoas estão matando de forma, sabe, cruel, né? E banal. Então, isso atinge a sociedade de uma forma geral. Nós tivemos a morte agora daquele rapaz lá na Coab, é isso. Nós tivemos um acidente de carro que a Laura Marão... A filha de uma funcionária daqui morreu, a Laurinha, né? Então, aquilo tudo vai chocando a sociedade. Choca demais, é verdade. Então, mas isso é o senhor dizer que a gente já está nessa curva descendente e que, de alguma forma, há uma luz no fim do túnel e a gente vai controlar. Dr. Cláudio Cabral, muito obrigado pela sua participação no nosso programa e por essas informações todas. Eu sempre agradeço a oportunidade e sempre disposto a prestar alguns esclarecimentos à população. Bom dia para o senhor.